Enigma. Meu nome é Jairo, sou natural da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. Hoje conto com 67 anos. Eu nunca vou esquecer o dia em que me mudei para a cidade de São Paulo, capital. Eu tinha acabado de me formar em jornalismo e consegui um emprego em um jornal local que não vou divulgar o nome. Eu estava animado com a oportunidade de trabalhar em uma cidade histórica e cheia de cultura. No primeiro dia, eu fui recebido pelo dono do jornal, o Sr. Oliveira, um homem simpático e cordial. Ele me mostrou as instalações do jornal, me apresentou aos colegas de trabalho e também me entregou uma pasta com algumas pautas que eu deveria cobrir nos próximos dias. O Sr. Oliveira me disse: "Preciso de você em São João del Rei, em Minas Gerais." O jornal me alugou uma casa antiga no centro da cidade, perto da igreja matriz. Era uma casa de 2 andares com paredes de pedra e janelas de madeira. A casa tinha um ar de mistério e charme, mas também de abandono e decadência. Eu não me importei muito com isto, pois achei que seria uma boa fonte de inspiração para as minhas matérias. Uma das pautas me chamou a atenção. Era sobre uma lenda local que dizia que a cidade era assombrada por um fantasma chamado Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, um movimento que lutou pela independência do Brasil contra Portugal no século XVIII. Segundo a lenda, Tiradentes foi enforcado e esquartejado pelos portugueses em 1792 e suas partes foram espalhadas por várias cidades mineiras, que podemos concluir que não é lenda, é fato histórico. Inclusive, estas partes foram parar em São João del Rei. Desde então, seu espírito vaga pela cidade, buscando a vingança contra os seus algozes. Eu achei a história interessante e decidi que era a minha primeira matéria. Eu comecei a pesquisar sobre a vida e morte de Tiradentes e descobri que ele era natural de São João del Rei e que havia sido batizado na igreja matriz, a mesma que ficava em uma rua que o meu tio-avô havia morado. Eu também descobri que havia um museu dedicado a ele na cidade, onde estavam expostos alguns objetos pessoais dele, como uma navalha, um pedaço de maxilar e ainda uma corda que o enforcara. Também alguns instrumentos que ele utilizava para a finalidade de arrancar alguns dentes, daqueles que sentiam dores. Eu resolvi visitar o museu no dia seguinte para ver se conseguia uma informação adicional para a minha matéria. O museu ficava em uma rua estreita e sombria e tinha uma fachada simples e discreta. Eu entrei no museu e fui recebido por uma senhora idosa que se apresentou como Dona Maria, a responsável pelo lugar. Ela me disse que o museu estava quase fechando, mas que eu podia dar uma olhada rápida nas exposições. Ela me levou até uma sala onde estavam os objetos pessoais de Tiradentes. Ela me mostrou cada um deles com orgulho e reverência e me contou alguns detalhes sobre a vida do herói nacional. Eu fiquei impressionado com o que vi, mas também senti um arrepio na espinha ao olhar para aquele pedaço de maxilar de Tiradentes. Era um osso amarelado e deformado, preso em uma redoma de vidro. Dona Maria me disse que aquele era o único pedaço do corpo de Tiradentes que havia sido recuperado pelos companheiros de rebelião e que era considerado uma relíquia pelos moradores da cidade. Ela também me disse que havia uma lenda sobre o maxilar, que dizia que ele era capaz de se comunicar com os vivos através de sinais sobrenaturais com o espírito dele, Tiradentes.
Ela me disse que os forasteiros, principalmente os que colocavam em dúvida esta questão histórica, ele o visitava à noite e até me perguntou, um pouco preocupada, e disse: "O senhor não pretende passar a noite aqui na cidade, não é?" Ela disse que algumas pessoas juravam ter ouvido o sussurrar de palavras incompreensíveis ou visto Tiradentes em seus quartos. Ela disse que isso era um sinal de que o espírito de Tiradentes ainda estava presente naquele lugar. Eu achei aquilo tudo muito estranho, mas assustador. Tentei disfarçar o meu desconforto. Eu agradeci Dona Maria pela sua gentileza e disse que tinha que ir embora, pois já estava ficando tarde. Ela me acompanhou até a saída do museu e me desejou uma boa sorte com a minha matéria. Eu saí do museu e encaminhei apressado pela rua, tentando esquecer o que eu tinha visto. Então, entrei rapidamente, trancando a porta por trás de mim. Eu subi as escadas e fui para o meu quarto, onde eu tinha deixado a minha Remington. Liguei o abajur e comecei a trabalhar a matéria usando as informações que eu já havia coletado. Eu estava tão concentrado no meu trabalho que não percebi o tempo passar tão rápido. Quando eu terminei de escrever, eu olhei para o relógio e vi que já era quase meia-noite. Decidi que era hora de dormir, pois eu tinha que entregar a matéria no correio no dia seguinte. Eu guardei o meu material de trabalho e me levantei da cama e fui até o banheiro para escovar os dentes em frente ao espelho. Era um hábito que eu já tinha. Foi então que eu vi algo que me fez congelar de terror. No espelho refletido atrás de mim estava a figura de Tiradentes, igual sempre vimos, retratada com aquele camisolão branco. Ele estava flutuando no ar como se estivesse preso por um fio invisível. Ele estava aberto em um sorriso macabro, mostrando os seus dentes podres e tortos. Ele estava se movendo lentamente em minha direção, como se quisesse me atacar. Eu soltei um grito de pavor e me virei, mas não havia nada atrás de mim, somente o vazio. Eu olhei de novo para o espelho e vi que o espírito dele estava lá, cada vez mais perto de mim. Ele parecia estar rindo da minha reação. Eu entrei em pânico e saí correndo do banheiro, tropeçando nos meus próprios pés. Eu caí no chão do quarto, batendo a cabeça na quina da cama. Eu senti uma dor aguda na nuca e uma sensação de tontura. Eu tentei me levantar, mas não consegui. Estava fraco e confuso, à porta do banheiro, esperando ver o espírito entrar novamente no quarto. Mas ele não entrou. Em vez disso, eu ouvi uma voz rouca, sibilante, que batia direto em meus ouvidos. Uma voz que dizia: vingança, vingança, vingança. Entrei em estado de choque. Me encontraram caído entre a porta do quarto e o corredor. Lá estava a polícia local, porque eu estava apenas de roupão, coincidentemente branco, e uma corda grossa em volta de meu pescoço. Bem, não preciso nem dizer que este foi o meu primeiro e último dia de trabalho neste jornal, mas continuo sendo repórter. Obrigado por assistir.